são sinais de alerta, né? De que talvez esse processamento sensorial não esteja sendo realizado adequadamente, essas informações não sendo integradas. E aí, uma coisa só não quer dizer nada. Muito provavelmente não quer dizer nada. Agora, várias, é bom passar por uma avaliação de um TO. Uma criança que evita se movimentar ou parece cauteloso demais para se mover. Uma criança que parece desajeitada, que tem crises como birra todas as vezes que vocês vão ao shopping, ao mercado, ou assim que chega em casa, aquelas super crises. Parece nunca ficar tonto, mesmo quando gira muito. Morde muitos brinquedos, objetos ou pessoas com frequência. Ela precisa de muita dessa informação proprioceptiva, né? Ela demora a responder quando é chamado. Você precisa repetir várias vezes algum pedido para ela. Ela evita andar descalço, pisar na areia, pisar na grama, pedrinhas. Ela nauseia quando sente o cheiro ou experimenta uma comida. Ela se incomoda muito para escovar os dentes, para cortar a unha, para cortar o cabelo. Ela empurra as pessoas quando se aproximam muito dela. Ela chora quando é deitada para trocar fralda, para lavar a cabeça. Tá sempre em movimento, tá escalando, pulando, balançando, parece não ter noção do perigo. Ela é rígida em relação às coisas, tem dificuldade de aceitar mudanças na rotina, recusa-se a utilizar determinados tecidos ou peças de roupa porque incomoda muito. Parece preferir roupa muito apertada, precisa dessa sensação, gosta de lugares muito apertados, ficar embaixo dos móveis, dentro do armário. Então isso assim, quando é muito, né? Quando é algo diferente de outras crianças da idade. Então tem dificuldade de fazer a transição entre atividades, chora muito para ir embora de algum lugar. Olá, olá, olá! Hoje nós vamos fazer mais uma live num horário um pouco diferente do que a gente costuma fazer, que é normalmente às 20 horas das quartas-feiras, mas essa semana a gente vai falar com a Camila Abraão, que está na Espanha. Então a gente está aqui, né? Teve que mudar um pouco o horário. Olá, Flor, tudo bem? A gente mudou um pouco o horário dessa nossa live. Depois vocês me contam o que vocês acharam desse horário. Mas de qualquer forma, todas as lives ficam online no nosso IGTV. E elas ficam disponíveis para vocês estarem vendo depois. E hoje a live é sobre integração sensorial. É uma live que a gente está querendo fazer há muito tempo. Oi, amiga, tudo bem? E a Daphne entrou, tá? Por isso que eu tô falando, oi, amiga. E é uma live que eu queria fazer já há muito tempo. Eu queria estudar um pouco mais para poder estar falando entendendo um pouco mais sobre integração sensorial. A gente fala muito sobre input sensorial, né? E eu realmente não tenho muita compreensão, então ela me mandou uns livros, vários textos, eu fiquei lendo bastante para poder estar aqui conversando com vocês e formular as perguntas. E eu tô tentando fazer... O meu cachorro entrou. É o Napoleão que entrou aqui. Aí eu li bastante para poder estar fazendo as perguntas e sendo uma live bem proveitosa, né? Pra gente poder estar entendendo um pouco sobre o que é integração sensorial de uma forma um pouco mais fácil, sem tanta... Vocês vão ver que minhas perguntas estão um pouco mais básicas pra eu poder também estar entendendo mais, né? Então a Camila entrou aqui. Aí deixa eu botar ela aqui, ó. Com o nosso bate-papo. Eu vou apresentar a Camila enquanto ela tá entrando. Olá, Camila, tudo bem? Olá, tudo bem e você? Tudo ótimo. Eu tava contando aqui pro pessoal que hoje a nossa live tá num horário diferente, porque você tá na Espanha, em Barcelona. Tá muito quente. Aqui já são as 8. Tá. Pleno verão. Você tá me ouvindo bem assim, Ju? Tô te ouvindo bem. Não tá estourado, então tá bom. o som, tá ótimo. A luz também tá muito boa. Não se preocupa não, tá tudo ótimo. Que bom. Aí tá quente, né? Aí é verão, gostoso, adoro a Espanha. E aqui tá um você frio já danado.
Morei aí alguns anos quando eu era criança e aqui tá um frio danado, ó. Tô de cachecol, de casaco. Pessoal de São Paulo. É bom que dá pra ficar em casa mais tranquilamente, né? Não dá tanta vontade de ficar saindo Pois é. nesses Aí a tempos gente agora, né? Pois é, tá bem complicado, né? A Espanha também voltou a ter mais casos agora, que eu tava lendo. Sim, Mas infelizmente. tá tudo, Então infelizmente. por aqui ainda tá aberto, né? Tudo tá vida com esse novo normal, mas já é esperado um novo confinamento mais pra frente, né? Nossa nova realidade, né? Fazer o quê? É uma realidade muito complicada, muito difícil. Sim, muito difícil. Às vezes eu Sim. acho que eu tô num sonho que eu vou acordar em algum momento. Hoje a gente tá Sim, com 8 verdade. pessoas aqui na nossa live agora. Eu vou te apresentar um pouco você e depois você fala um pouquinho mais sobre você. E aí a gente continua com as perguntas que eu formulei e vamos Tá bom. embora. Tá bom? Sim, aí o Então, pessoal a gente vê tá depois falando- a live aí também. Ela fica no IGTV sempre e a gente também bota algumas pílulas que são pedaços pequenos, perguntas e respostas para o pessoal poder ir ver depois, para mostrar, né, que tá tendo Sim. essa live, que eu acho que integração sensorial é um tema que eu queria muito tempo falar. Então eu te agradeço sim. muito por estar vindo aqui conversar comigo sobre esse tema. Então hoje eu vou conversar Eu com que a Camila agradeço o Brown, convite. terapeuta ocupacional pela USP, certificação internacional em integração sensorial pela USC, que é uma faculdade na Califórnia, e formação no conceito BOBAT, bebê, infantil, avançado e adulto, ou seja, passou 5 anos estudando BOBAT, né? Então, por ano, não é isso? E pós-graduada em terapia da mão e reabilitação do membro superior pela alguma faculdade que eu não sei distinguir, me conta qual é, porque... É a USP também, né? É pelo Instituto de USP. Ortopedia, HC da USP, Entendi. E você agora tá na Espanha, né? E a gente vai conversar um pouco sobre integração sensorial, que foi que você fez essa certificação. E, assim, para você contar um pouco de você, eu queria que você contasse a sua história sobre que você foi para os Estados Unidos fazer a certificação e um pouco como é que foi a sua vontade de fazer integração sensorial e o que você viu lá. Sim. Então, eu já sou formada há 10 anos, né? Já tenho aí 10 anos de experiência. Nos meus primeiros 5 anos, eu foquei muito na neuroinfantil, né? Então, eu fiz desde da graduação, eu já fiz umas 3 iniciações científicas na área, fui para residência na CD, fiquei lá uns 4 anos, fiz esses cursos de BOBAT, outros da área, teratogs, bandagem, terapia da mão, fazia órtese, então tudo muito nesse universo da neuroinfantil. E aí, em 2015, eu queria ir para os Estados Unidos para comprar a Bailey, né? Que é aquela avaliação de desenvolvimento infantil, que é uma avaliação padrão ouro, né? Eu conheci num curso, fiquei encantada, eu queria aquela avaliação para mim. Só que aí, com esse propósito, eu acabei me planejando para ficar 2 meses lá. Então, eu conheci muitos lugares de referência, conheci a USC, que é a Universidade Sul da Califórnia, que é o berço da integração sensorial, né, e o maior centro de referência até hoje. Então, eu tive oportunidade de passar um dia lá, ver aqueles terapeutas de referência que a gente vê nos artigos, nos livros, né, e conhecer a clínica. Em Chicago, eu fui em vários lugares também, de hospitais, clínicas de TOS que eu admirava e admiro, né, e consultórios, instituições, enfim. E aí lá é que eu me encantei pela terapia de integração sensorial, né? Antes eu já tinha tido algum contato na faculdade, na CD, mas não era minha área, né? Não conhecia muito. E lá eu fiquei encantada. E o que eu vi, na verdade, é que praticamente todas as terapeutas ocupacionais que trabalhavam com criança seguiam essa abordagem, né? Entendi. Então, ou a terapia de integração sensorial pura, né, que é feita na sala de integração sensorial, que a gente fala que é a terapia de Ehrs, de Ehrs, né, quem criou essa teoria,
ou usando a abordagem da integração em outros ambientes. Eu acompanhei até terapeuta em ambiente domiciliar, né? Então, usando estratégias e essa abordagem, essa grande teoria em outros ambientes também. Então, dali eu voltei para o Brasil, eu preciso dessa formação também. E eu também me encantei muito pelo universo do autismo, que eu não tinha contato antes, né? E lá eu vi, por exemplo, um grupo na USC de pesquisa, né? Eu acompanhei um atendimento desse grupo de crianças, um grupo de intervenção precoce, né? Então, as crianças recebem todas as estratégias, as terapias em intervenção precoce. Então, crianças precocemente detectadas, diagnosticadas no espectro do autismo. E recebendo terapia intensiva lá. E aí eu vi a potencialidade, intensiva de integração sensorial? Não só a terapia de integração, mas outras atividades também, mas era um grupo coordenado pela TO, né? E em outras clínicas, em outros lugares que eu tive mais contato com as crianças com autismo, essa abordagem é muito utilizada em crianças com autismo, porque muitas têm disfunções de integração sensorial, hoje é até um dos critérios diagnósticos, por exemplo, né? E aí de lá eu vi que, eu me encantei com aquilo, mas eu vi que era um universo à parte, um universo complexo, que eu ia precisar estudar muito. Fiz um monte de curso, estudo. Em autismo, eu resistia bastante para atender no começo. Eu recusava alguns atendimentos, convites para trabalhar em clínicas, porque eu achava que eu não sabia o suficiente ainda. Então, primeiro eu fiz muita formação para depois falar, não, tá, agora dá para atender. Aí eu comecei a ter mais prática, né? E claro que aí a gente segue em constante estudo, a gente nunca sabe tudo, né? Mas desde 2015, esse tem sido meu foco. E aí, mais recentemente, pensando, né, ainda em intervenção precoce, em autismo, eu estou fazendo formação em estratégias comportamentais, né, em abordagens comportamentais, na verdade, que é o ABA, o PEG, o modelo Denver. Então é uma outra abordagem para se juntar, né, esse conhecimento prévio, que eu acho que é uma forma de ver a criança como um todo, né, e você poder usar estratégias de diferentes abordagens, não precisar seguir uma única abordagem e só aquela, né? Eu acho assim que é muito boa, é engraçado, e todo mundo que eu acho que isso tem que ficar até para quem está escutando a gente, que todos vocês que eu tenho entrevistado têm algumas palavras em comum, que é estudo o tempo inteiro. Né? Não é uma palavra isso, mas que estuda o tempo inteiro. A importância de vocês estarem sempre estudando e vendo vários tipos de abordagem, porque que nem também vocês falam muito, cada criança é uma, talvez uma vai se dar melhor com um tipo de abordagem, outra com outro tipo de abordagem. Então eu acho isso muito legal. E até você novinha, igual, né? E quem me indica, não, é novinha. Aí a Angélica também, novinha, que ela que me indicou você. Obrigada, Angélica, foi um prazerzão receber. E bem parecido o estilo, né? De vamos estudar, vamos pegar tudo isso e transformar, né, no que a gente puder dar de melhor para cada uma dessas crianças. Entrando no nosso assunto, eu queria que você me contasse um pouquinho mais sobre o sistema sensorial e a importância para o desenvolvimento infantil. Então a gente começa por aí para poder dar uma base para quem está escutando a gente. O que é esse sistema sensorial e qual é a importância? Sim. Bom, então depois a gente fala um pouquinho de o que é exatamente a TO e quando a criança vai precisar dessa terapia, né? Vamos começar falando eu pensei então, em falar pelos sentidos, né? Sim. Não, tudo bem. Vamos lá. Então, assim, os sistemas sensoriais, né? A gente tem 8 sentidos, 8 sistemas sensoriais, né? A gente tem aqueles 5 que a gente conhece lá da escola: a visão, a audição, o tato, o paladar e o sistema auditivo, mas a gente tem outros muito importantes, né? Então tem o sistema interoceptivo, que é o sistema que nos dá a informação dos órgãos internos. Então, a nossa sensação de saciedade, sensação de fome, a sensação de urgência para urinar,
Então, a gente percebe essas informações através do sistema interoceptivo. E outros dois sistemas muito importantes que a maioria das pessoas não conhecem, né? É o sistema vestibular, que nos dá orientação da posição da nossa cabeça em relação ao centro de gravidade. Depois a gente fala melhor com exemplos mais fáceis. E o sistema proprioceptivo, que nos dá a noção das partes do corpo, né? Onde a nossa consciência do corpo, onde estão as partes do corpo sem eu precisar olhar, né? Eu tenho esse conceito, né? Do sistema proprioceptivo que me dá essa informação. Então, eu tenho uma colinha aqui para não esquecer de nada, porque é muito assunto, né? Então, assim, por exemplo, né, qual a importância para o desenvolvimento? A base de todo o desenvolvimento motor, cognitivo, emocional, vai vir pelas experiências sensoriais que a criança tem, né? Então, desde o útero, a criança já tem essas vivências, já tá desenvolvendo esses sistemas. Então, quando ela está no útero, ela tem informações do sistema vestibular, né, que tem muito a ver com o movimento, com o equilíbrio, com os movimentos da mãe, né? Ela lá no útero sente todos esses movimentos, né? Ela muda de posição dentro do útero. Nisso dela mudar de posição e ter, principalmente no final, fica mais apertado, né? Então ela vai fazendo movimentos contra resistência ali, né? Fica mais justo. Ela está desenvolvendo também o sistema proprioceptivo. Então, desde o bebezinho, ele está desenvolvendo esses sistemas, né? E todo esse desenvolvimento vai ajudar, por exemplo, na parte emocional, na parte do afeto, né? Então, por exemplo, a gente pensar que o bebê, né, que nasce com reflexo de sucção, quando ele tem contato com a mãe, né, o tato vai fazer ele buscar a mãe para receber, né, o leite, para amamentar. A mãe, né, vai amamentar. Então, ele, por essa sensação tátil, ele também recebe um conforto, né, da mãe. Ele é uma sensação agradável para ele. Depois ele está fazendo essa sucção ali. Depois ele vai aprender a fazer essa mesma sucção numa mamadeira. Mais para frente ele vai aprender a fazer essa mesma sucção no canudo. Então, ele vai estar... isso também é desenvolvimento do sistema sensorial. Depois a gente fala melhor em termos específicos, né? Que ele está discriminando essa mesma ação da sucção. Ele está fazendo em diferentes locais, com diferentes forças, com diferentes padrões que ele vai precisar usar. Então, ele consegue discriminar tudo isso, e quem deu para ele essas sensações, para ele ter esse aprendizado, foram as sensações. Então, nesse caso, principalmente a tátil e a proprioceptiva, que vai estar muito ligada, né, com esse controle da força que eu tenho que fazer, da pressão que eu tenho que colocar. Então, esse exemplo da sucção, né? Mas isso acontece com várias outras coisas. Então, o bebê, quando ele começa a se locomover mais, explorar mais o espaço, ele é muito guiado pela visão, né? A visão direciona muito o movimento, então ele vê algo, ele quer chegar até ali, ele vai se planejar, e aí o bebê, quando começa a engatinhar pela casa, ele não vai debaixo da cadeira, tenta entrar em algum lugar estreito, né? E aí ele vai, não consegue, tenta de novo. Então todas essas tentativas, essa exploração do meio está dando muitas informações para esse bebê, informações que ele vai processar por todo esse sistema sensorial, né? Então quando ele tenta passar debaixo de algum lugar, ele tem a informação tátil de limite, né? Ele às vezes vai empurrar uma porta, então ele vê que se ele faz pouca força, a porta já empurra, mas se ele vai empurrar a parede, não vai sair do lugar. Então ele, pelo sistema proprioceptivo, né, por exemplo, nesse caso também, ele vai
tá ganhando essas informações, vai estar formando conceitos a partir disso, né? Então, o que é embaixo, o que é em cima, o que é apertado, o que é largo, o que é todas essas dimensões, tamanho. A partir dessas experiências eu tô com uma dúvida. ele... Qual é porque assim, eu não entendi então direito, porque parece às vezes que o sistema proprioceptivo e o sistema tátil, eles são muito parecidos. Que o sistema... fala de novo? Que o sistema proprioceptivo e o tátil parecem ser muito parecidos. São não é nem que são parecidos, mas é porque muitas vezes, para muitas ações, a gente tem a integração de vários sistemas para que a gente consiga desempenhar bem aquela ação, né? Então, tem tanto que a gente fala muito de sistema somatosensorial, que é muita informação do tátil e do proprioceptivo juntos. Então, por exemplo, para a noção de esquema corporal, né, da consciência do meu corpo, para eu saber onde é que está o meu pé tem algo apertando ou não, tem algo machucando, eu sinto onde está meu pé e se está apertado ou não, sem olhar, né? E quem me dá essa informação? É o sistema proprioceptivo e o sistema tátil. Eles trabalham juntos o tempo inteiro, praticamente, então. O proprioceptivo também vai trabalhar com o vestibular em outros momentos. Então, para a noção de movimento, né, quando eu vou agarrar uma bola, eu preciso ter esses dois sistemas muito bem integrados, né? Para eu saber a força que eu vou colocar, que direção, que velocidade vai ser o meu movimento. Então, é um exemplo, por exemplo, que o proprioceptivo e o vestibular vão estar trabalhando juntos. Então, esses sistemas são sempre muito integrados, né? Com visual, por exemplo, para a criança comer, é tanto estímulo junto. É o visual, é o olfativo, é o tátil. Então, né? esses sistemas trabalham muito juntos, né? Então, a gente precisa, o que acontece? A gente precisa ter um sistema, um processamento sensorial íntegro. O que seria isso, né? A gente conseguir perceber a informação, registrar essa informação, mandar lá para o sistema nervoso, que vai interpretar essa informação, vai planejar uma resposta, e aí eu tenho que conseguir executar essa resposta bem, né? Isso é um processamento sensorial íntegro. É a integração de todas essas sensações, né? A integração sensorial que me permite ter uma resposta adequada. A gente chama de uma resposta adaptativa, né? Ao meio, aquela minha necessidade naquele momento. Então, vou dar um exemplo. Vamos lá, no tátil, por exemplo. Eu boto a mão em alguma coisa nojenta pra mim. Aí eu vou botar a mão naquele troço nojento, aí vai pro meu cérebro, depois aí eu entendo que é nojento e tiro a mão, é isso? Por exemplo, vou dar um exemplo que tem a ver com tátil também. Por exemplo, a criança tá lá na sala de aula prestando atenção no que a professora está falando, no que a professora está escrevendo, né? Tá usando o auditivo, o visual. E aí o colega cutuca ela atrás para pedir uma borracha. Então, ela pelo sistema tátil, né? Que ela vai perceber, opa, tem alguém me cutucando aqui. Ela tem que conseguir ter uma percepção desse estímulo. Ela tem que conseguir registrar, opa, tem algo acontecendo aqui, né? Ela tem que conseguir discriminar, que é um dedo me cutucando, não é uma bola que bateu em mim. Então, ela tem que saber discriminar isso. Ela tem a partir de experiências anteriores, né, de exploração, de repetição, de tudo que a criança faz desde pequenininha, desde bebê, ela já sabe que quando tem alguém cutucando, não é um estímulo aversivo, que ela precisa ter medo, que ela precisa, né, se assustar com aquilo. Então, ela já tem essa experiência de antes, que ela sabe que tem alguém ali cutucando, ok, eu vou olhar, a pessoa me pediu a borracha, vou pegar a borracha, devolver e voltar para o que eu estava fazendo, né? Que é assistir a aula. Isso é meus sistemas sensoriais funcionando de uma maneira bem integrada e eu consigo ter uma resposta adaptativa, né? Eu consigo realizar aquilo que eu preciso fazer. Agora, uma criança com uma dificuldade tátil,
Então nesse exemplo ainda, né? Então, uma criança com uma disfunção tátil, por exemplo, bom, depois eu explico mais didático essas disfunções, né? Vou dar vou nesse exemplo, tá? Tá. Uma criança ela pode ter uma disfunção tátil, por exemplo, de uma hiperresponsividade tátil, né? Então, o que quer dizer isso? Qualquer pouco estímulo tátil vai dar uma resposta exacerbada para ela, né? Então, a pessoa me cutucando assim, ainda mais um toque leve, vai ser muito incômodo. Então, eu não vou reagir de uma forma tranquila, de virar, dar a borracha e voltar. Vai ser muito incômodo, que vai me atrapalhar continuar prestando atenção. Porque aquele toque, eu percebo com uma intensidade muito forte. E ao invés de, sim, por exemplo, num sistema íntegro, que alguém me cutuca, dou a borracha e volto, eu não sinto mais aquele toque, né? E uma criança que tem essa hipersensibilidade tátil, por exemplo, ela pode, além de ser incômodo, aquele incômodo tem uma duração maior. Sim. Então ela já deu a borracha e continua sentindo aquele incômodo. Outra coisa, ainda mesmo tátil, ela pode não conseguir discriminar que toque é esse. Então, a pessoa tocou aqui, ou ela nem percebe, né? O que tocou, ela não sabe. Tocou aqui, tocou do outro lado, tô sentindo alguma coisa, não sei nem localizar onde que é. Então, ou se é um dedo, se é uma caneta. Então, é uma questão, um problema que a gente vai chamar de discriminação tátil. Então, é uma outra coisa que pode acontecer também. Outra coisa que pode acontecer nesse exemplo, eu tô lá na aula e aí tem um barulho do ventilador, do ar-condicionado, uma criança grita fora, passa um carro na rua, eu presto atenção nesse estímulo e ali eu fico, né? E eu me distraio, não consigo prestar atenção. É como se fosse super estimulada, né? Eu vejo tudo, entendo tudo à minha volta demais e não consigo focar em alguma coisa. Isso pode acontecer, né? Então, uma criança, por exemplo, quando ela tem uma hiperresponsividade, a gente às vezes usa hiperreatividade, mas vamos usar o responsivo, uma hiperresponsividade auditiva, por exemplo, então fez um barulho na sala do lado, ou passou um avião, ela vai se distrair, né? Então, ou vai se incomodar muito. Nesse caso, né? Ela pode se incomodar muito com o ruído, né? Então, sei lá, soltaram fogos ou qualquer outro barulho que para outra criança prestou atenção e voltou, não, para ela vai ser muito incômodo. E aí, nessas hiper-respostas, é sempre a questão da intensidade e da duração, né? Então, e ao contrário também. Bom, acho que depois eu posso explicar mais didático cada um, que acho que fica mais fácil do que misturar. Mas só, dando esse exemplo com uma coisa tão simples, né? Que eu tô na aula, eu viro, pego, dou a borracha e volto. Quanta coisa pode acontecer com essa criança, né? E a minha cabeça criança um monte de outras perguntas que eu tenho até medo de fazer, porque vai por outros caminhos também, porque me deu várias dúvidas, tipo hiperatividade, nossa, um monte de coisa que entrou aqui para perguntar. Vou seguir o roteiro no sentido de dizer quais, por exemplo, tudo que a gente todos os exemplos que você está me dando agora são muito de crianças um pouquinho maiores, né, de borracha e tal, que a gente consegue já ver, né, já é um pouquinho maior. A gente consegue ver sinais de disfunção sensorial em bebês, por exemplo, e como é que é feito qualquer um desses diagnósticos para disfunção sensorial? Tá, eu vou dar um exemplo em bebê, aí eu volto para explicar a base, assim, porque senão... Tá. Pode ser que com outros exemplos, né, as pessoas não consigam entender direito do que eu tô falando. Então, a gente percebe, sim, alguns sinais em bebês. Então, por exemplo, tem bebês que por uma questão vestibular, eles se incomodam muito com o movimento. Então, normalmente, o bebê a gente joga pra cima, ele dá risada, né? Então, são bebês que não
né? Minha cabeça saiu fora. Eu já não gosto, me incomodo com o movimento, né? Ou aquele bebê que a mãe, ele tá tranquilo aqui, a mãe vai tentar colocar no berço, ele já chora. Então não é uma coisa que acontece com a maioria dos bebês, mas é uma coisa muito exacerbada. Toda vez isso acontece, é uma reação muito forte, é um choro, um incômodo, um medo. E isso pode estar acontecendo, eu vou falar assim por uma questão vestibular, porque eu vou explicar direitinho. Porque ficar mais fácil. Ou aquele bebê... Pelo seu exemplo... Não, pelo seu exemplo vestibular, tem a ver com gravidade, então, alguma coisa? Oi? Não entendi. O vestibular... O sistema vestibular tem alguma coisa a ver com a gravidade? Porque você, né, jogar o bebê... O que é o sistema vestibular? Sim. Ficou muito... Sim. Bom, então assim, desse exemplo do bebê, agora eu vou voltar, tá? Então assim, a gente vai... Então assim, a gente já falou, né, dos sistemas que existem e da importância do tátil, o proprioceptivo... eu falei da importância do vestibular, do proprioceptivo e o tátil também. Esses 3 sistemas vão ser a base, né, para o desenvolvimento de outros repertórios, de outras aprendizagens, né, e que a criança vai desenvolver. Então, ela precisa dessa integridade, principalmente desses 3 sistemas. Então, assim, quando a gente tem bom, eu vou para a disfunção, então, já, né? E quando a gente... Então, assim, né? Quando a gente tem esses 3 sistemas... Como é que a gente vê os sinais de que uma criança bebê, né, tem alguma disfunção. Uhum. Aí você falou do sistema vestibular, é que não ficou claro para mim, desculpa, é que não ficou claro para mim que o sistema, porque o sistema tátil proprioceptivo eu entendi. Agora o sistema vestibular, como você deu o exemplo do bebê que é jogado para cima, eu não entendi direito. Aí se você puder continuar na linha de raciocínio de como é que eu vejo que a criança tem alguma disfunção, aí... Sim. Não, mas é porque é bem complexo mesmo. Tudo isso. Eu vou voltar um pouquinho para explicar melhor. Eu vou voltar um pouquinho assim. A gente pode fazer 5 lives, vai ter bastante pano para manga. Vai ter muita coisa, muita informação. É muita coisa. E aí, assim, eu vou voltar um pouquinho para explicar mais o sistema tátil, proprioceptivo e o vestibular. Aí a gente vai falar que disfunções podem acontecer nesse processamento sensorial, e aí vai ficar mais fácil entender os exemplos. Tá bom. Então, assim, então eu já falei, né, da importância da integridade desses 3 sistemas, né, para o desenvolvimento de outras habilidades da criança. O sistema tátil, a gente tem os receptores do sistema tátil na pele, né, então tem receptores mais superficiais e mais profundos. Então, esses receptores vão captar todas as informações de textura, então toque leve, toque mais profundo, vibração, dor, temperatura. Então, esses receptores vão captar essa informação, mandar lá para o meu sistema nervoso e aí o sistema nervoso vai interpretar, né? Então, vai interpretar essa sensação e dar qualidades para esses objetos, né? Então, isso é quente, isso é frio, isso tem uma textura áspera, macia, tem tal consistência, tal tamanho, tal peso. Então, o sistema tátil vai dar toda essa informação para a gente. O sistema proprioceptivo, então, ele tem os receptores nos músculos, nas articulações e nos tendões. Então, ele vai dar informação para o meu sistema nervoso de quando tem aproximação dessas articulações, né? Então, ele dá essa referência das partes onde estão minhas partes do corpo, junto com o sistema tátil. Ele vai dar para mim esse conceito do esquema corporal, para a minha percepção do meu corpo. E aí, esse sistema, né, ele é ativado, então, esses receptores no músculo, nas articulações, nos tendões, ele é ativado por movimentos contra a resistência. Então, movimentos que eu tenho que fazer força, movimentos que eu vou fazer um movimento contra a resistência, esses receptores são ativados. E aí, com o sistema proprioceptivo, a gente pode
graduar a força, então eu sei, por causa do meu sistema proprioceptivo íntegro, se eu vou pegar um copo de vidro, que força eu tenho que fazer, se eu vou pegar um copo de plástico descartável, é outra força que eu vou fazer, até para o aprimoramento desse movimento, né, para a execução desse movimento, o sistema proprioceptivo junto com o vestibular vai trabalhar junto para que eu consiga realizar um movimento adequado, com uma amplitude de movimento adequada, com uma velocidade adequada, graduando essa força. Então, a gente precisa desse sistema proprioceptivo para isso, e às vezes, né, como eu dei o exemplo, vai trabalhar com o tátil, vai trabalhar com o vestibular, né? E o sistema vestibular, ele tem os receptores localizados no ouvido interno. E ele vai dar para o sistema nervoso central as informações de movimento, na verdade, assim, da posição da minha cabeça em relação ao centro de gravidade. Por isso que, né? Esse o conceito. E aí ele vai dar para o meu sistema nervoso central, vai mandar informações de movimentos lineares, então para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima, para baixo, movimentos rotatórios, né, no próprio eixo, e movimentos orbitais, que são assim. Então ele vai dar todas essas informações e ele vai estar trabalhando junto com outros sistemas também, e muito responsável pelo equilíbrio, pela coordenação bilateral que a gente fala, né? Então, para eu conseguir fazer movimentos coordenados com os dois lados do meu corpo, para cortar, para comer de garfo e faca, para andar de bicicleta, para os esportes, eu preciso desse sistema vestibular funcionando bem. Sim. Ele é um grande responsável, e para movimentos com sequências de ações, né? Então, eu preciso desse sistema vestibular íntegro também. Então, né, quando eu vou, por exemplo, né, de jogar uma bola, tem uma sequência de movimentos que eu tenho que fazer na hora que eu vou, com várias atividades, né, para eu me trocar, para escovar os dentes, enfim. Então, atividades muito envolvidas com essa coordenação bilateral e sequência de ações, né. Bom, então, explicando um pouquinho desses sistemas, tem que ficar bem claro aí, para a gente conseguir falar do que acontece quando tem uma disfunção nessa integração sensorial. Então, com essa integração, com esses sistemas sendo integrados adequadamente, eu tenho um comportamento adequado, eu tenho uma aprendizagem adequada, eu tenho um controle de emoções adequados. Então, o sensorial anda muito junto com as emoções também, né? Para essa sensação de segurança, de ótimo nível de atenção, de alerta, tudo isso, o sistema sensorial ajuda, né, muito, anda junto, né, contribui e é retroalimentado. Bom, então, mas o que acontece? Às vezes, esse processamento... né? Porque os sistemas, todos esses sistemas, pelo que eu estou entendendo, é como você enxerga o mundo e como você lida com o mundo. Por isso faz toda essa diferença em relação ao emocional da criança, do adulto, ou do que seja, é isso? Sim. Então, aquele exemplo que a gente falou no começo, do bebê engatinhando pela casa, passando debaixo de tudo, empurrando, nananã, depois da criança tanto experimentar, repetir e ter variedade no que ela está fazendo, que ela não vai passar só numa cadeira, onde é que ela estiver, ela vai querer passar debaixo de alguma coisa. E todos esses conceitos, né, que eu falei antes que ela vai estar aprendendo, o que acontece? Depois de tanto experimentar, ela não precisa mais experimentar. Ela já sabe que debaixo daquela cadeira, ela cabe, ela já não cabe. Na hora de encaixar uma peça de um jogo de encaixe, ela já tem essa representação mental, né, que a gente chama, para saber que um círculo vai entrar numa forma assim, não num triângulo, ela não precisa ficar testando. No começo ela até testa, né? Mas ela só consegue essa representação mental, porque primeiro ela testou no próprio corpo. Então, a criança tem toda essa exploração com o próprio corpo, depois com os objetos e com o ambiente. Então, todas essas experimentações da criança, né,
influência de todos esses sistemas, vai, por exemplo, né, seguindo esse exemplo aí do bebezinho, ele vai ter a representação mental daquilo, né? Então, desses conceitos, onde cabe, onde não cabe, vai ter essa abstração que depois vai ajudar ele, por exemplo, essa criança, lá para aprender matemática. Porque é muito abstrato. Quanto é 5 mais 2? Eu sei que é 7, mas eu não tô vendo. É uma abstração, né? Então, eu só sei porque eu experimentei muito isso antes, para conseguir ter essa representação mental de vários conceitos, para depois conseguir ações mais elaboradas, né? Então, Nossa, vamos seguir. Vamos seguir. Vamos seguir aqui. Que é muito falamos de vocês não estão entendendo, a gente não está nem na metade das perguntas que eu queria fazer. Quando a gente faz a parte 2. A gente faz a parte 2. Então, assim, entendemos quando isso está íntegro. Só que, às vezes, tem um transtorno nesse processamento sensorial. Esse processamento sensorial não está funcionando de uma forma adequada. Eu preciso saber, eu queria que você falasse como eu, pai, entendo que esse processo não está processando direito, entendeu? E o que eu vejo, o que eu tenho que prestar atenção na minha filha. Isso. Então, assim, ou eu não percebi direito a sensação, ou eu percebi e não registrei, ou eu não interpretei direito essa ação, ou eu não organizei uma boa resposta para essa ação, ou eu não consegui executar uma boa resposta interpretada e organizada antes. Então, todos esses, resumidamente, tá? Tudo aqui eu tô falando de uma forma ampla, que tudo é muito mais complexo. Mas, enfim, né? Tudo... Então, isso pode acontecer. Quando isso acontecer, eu vou ter, basicamente, de acordo com uma das classificações mais utilizadas, né? Que é de Miller, de 2007. Eu posso ter transtornos da modulação sensorial, a discriminação sensorial ou transtornos motores de base sensorial. Então, vou explicar bem brevemente cada um, e aí em seguida eu tenho até uma listinha de sinais de alerta, vai ser muito mais fácil de compreender, tá? Então, vamos lá. Então, a modulação sensorial é como se fosse... A Diners deu um exemplo de como se fosse... Nem falei quem é Diners, quem criou a integração, mas tudo bem, deixa pra lá, vamos na prática, né? A terapeuta depois eu boto a foto do livro lá de novo que eu li, que você me mandou. Sim, não, mas é muita informação, vamos continuar por aí. Depois a gente fala dela, né, que merece todos os créditos. Então, a modulação, né, um exemplo que ela dava, é como se fosse um botão de volume de rádio, que hoje em dia ninguém mais usa botão assim de volume de rádio, né? Mas, por quê? A gente vai regular muito a intensidade e a duração desse estímulo. Então, como a criança percebe, né? Então, aquele exemplo que eu dei da cutucada. E aí eu percebo e registro essa informação, eu me oriento para esse estímulo, né? E eu consigo me recuperar e focar depois na informação importante do ambiente. Então, aquele exemplo da cutucada, que eu falei antes, né? Se eu sinto de uma forma, eu posso sentir. Então, tem uma hiperresponsividade, né? Eu sinto mais, eu sinto com pouco estímulo, eu sinto com uma intensidade muito forte, né? Então, por exemplo, uma hiperresponsividade tátil, alguém andou e esbarrou em mim, passou, eu posso não fazer diferença. Eu senti que aquilo aconteceu e não fez diferença. Para uma criança hiperresponsível tátil, ela sente muito, chega a ser doloroso esse estímulo, né? Então, alguém esbarrou... Sabe que, né? Às vezes a gente chama que a criança é fresca, né? Às vezes é até uma disfunção e... Não, tá rodando a internet. Não, calma, acho que vai voltar. Voltou. Tá, que bom. Não, então, que você falando isso da criança, às vezes eu fico lembrando, assim, de criança, garoto fresco, qualquer coisinha já tá chorando. Né? Também tem esses exemplos que a gente pode prestar atenção, que de repente é alguma questão tátil dele. É isso?
Sim, então imagina assim, uma criança que todo toque superficial, toque leve, incomode ela. Porque é isso, ela foi tocada e aquilo é muito intenso e demora para passar a sensação desse estímulo. Então, agora imagine essa criança numa escola com todo mundo correndo, se esbarrando, num parquinho. Então é uma criança que ela está sempre com um nível de alerta muito alto. Porque qualquer estímulo é aversivo, né? Então é difícil mesmo para essa criança. Essa criança fica com um nível de alerta tão alto que ela pode ser essa criança que vai, mas tudo irrita, né? Tudo incomoda. Mas não é porque realmente aquilo incomoda muito. Ela não está processando bem isso. Então, ela precisa de um auxílio, um tratamento para ela conseguir processar melhor essas informações ou para ela conseguir desenvolver estratégias para ela se regular melhor. Então, tem esse exemplo, e a criança pode ter uma hiporresposta, então, ao contrário, né? A criança precisa de muito estímulo para ela perceber. Então, o botãozinho do rádio está mais baixo. Então, ela não percebe. Ela precisa ficar cutucando muito forte para ela perceber que algo está acontecendo ali. Então, é aquela criança que ela está mais sempre deitada, é a criança distraída, é a criança que parece desinteressada, é a criança mais lenta. Porque ela precisa desses estímulos muito fortes para ela poder reagir. Senão ela fica lá. Então é aquele bebê muito bonzinho, que não dá trabalho nenhum. Então é como se a criança não está reagindo porque ela não está sentindo, a informação não está chegando. Ela não está percebendo essas informações do ambiente, que chegam para o corpo em relação com o ambiente, né? Então é aquela criança também, por exemplo, que ela se arranha e não percebe. Então precisa falar muito alto com ela. Então é mais ou menos isso. Então às vezes muda algo no ambiente, algo visual, ela não percebe também. Então precisa ser uma mudança muito forte para ela perceber. Então, ela tem uma hiporresposta. E a outra questão da parte da modulação sensorial, né, pensando nisso na intensidade, na duração, tudo isso, é a busca sensorial. Então, são crianças com uma necessidade excessiva de informação sensorial. É aquela criança que não para quieta. Está sempre buscando estímulo, para lá e para cá. Então, é aquela criança que a mãe leva para o parquinho, para ela gastar bastante energia ali no parquinho, então ela vai, pula, escala, balança, nananana, e não volta cansada. Ela volta mais inquieta. Eu passo por isso. Então é uma criança que busca muito, né? Aí é outro transtorno que pode acontecer, é na discriminação. Então a discriminação é a capacidade de eu interpretar as qualidades do estímulo. Eu perceber exatamente o que eu vejo, por exemplo, eu olho uma letra, eu sei se é B ou se é D, eu sei se é P ou se é Q, porque eu estou discriminando visualmente. Eu ouço a voz da minha mãe sem ver ela, e eu sei que é a voz da minha mãe. É uma discriminação auditiva. Eu consigo discriminar a velocidade e a direção do movimento. Então, por exemplo, para eu pegar uma bola, é uma discriminação também. Eu consigo discriminar a força que eu aplico para escrever, não posso nem ser muito forte, nem muito fraco. E aí, toda essa parte da discriminação vai ser muito importante. Então, outro exemplo, discriminação tátil, por exemplo. Quando eu vou procurar algo na minha bolsa, vou procurar chave, sem olhar, eu já sei pegar e sei que é a chave. É uma discriminação. E aí, toda essa parte da percepção e da discriminação vão ser a base para praxis, que eu vou explicar o conceito e aí vai ficar muito claro vários exemplos de crianças que estão por aí precisando de terapia ocupacional. Olha, a gente tem, só pra gente, peraí um segundo, a gente tem 14 minutos, então se não der tempo, você topa continuar? É muito rápido.
Se não der Meu tempo, você Deus, topa, não a tem gente abre outra e a gente continua a explicação? Pode ser? Tudo bem, tudo bem. Então tá. Nossa, eu fiquei boba agora. Assim. Bom, mas então, deu para entender bem como que é Deu, isso da agora, discriminação, né? Deu, É. bastante. Aí o que acontece quando tem um transtorno de discriminação, tudo isso que eu falei é difícil para a criança perceber, né? Tá. Então, mais ou menos isso. E aí, quando outro tipo de transtorno que pode acontecer, transtorno motor de base sensorial. Então, vão ser os transtornos posturais ou as dispraxias. Então, esse nome da dispraxia é um nome difícil, mas que é muito importante da gente compreender, que afeta muitas crianças por aí. No espectro do autismo, então, muitas e muitas. E às vezes é muito difícil chegar para terapia ocupacional. Às vezes chega para terapia ocupacional, mas por aquelas questões da modulação. Se incomoda muito com barulho, não quer pegar em meleca, nananã. Aí chega, mas na parte da praxis é mais difícil de chegar. Ou chega, né, depois. Só que é muito importante, faz muita diferença, né, para a criança conseguir desempenhar as atividades dela. Então, os transtornos, os distúrbios posturais, basicamente, são as dificuldades para eu estabilizar o meu corpo durante o movimento. Então, é aquela criança que não consegue manter esse controle postural. Ela está na sala de aula, ela precisa deitar na mesa para conseguir ficar sentada. Ou ela fica assim, o tempo inteiro, segurando a cabeça. Ela não consegue manter a cabeça, não consegue ter esse controle postural. Aí outra questão que pode acontecer é a dispraxia. Então vamos falar primeiro o que é a praxis. Tá. A praxis, então, é um processo neurológico em que eu tenho, eu vou falar o termo e aí eu explico de um jeito mais fácil. Tenho a ideação, planejamento e execução. Então, se eu vou fazer algo, eu preciso conceber essa ideia, o que é que eu quero fazer, planejar como eu vou fazer isso e executar de acordo com o que eu planejei. Então, a praxis, então, ela tem que acontecer também com situações não familiares, com situações novas. Então, isso vai acontecer, eu vou conseguir então são ações motoras, né, em situações não familiares, ações motoras com um propósito. Não é só andar, só correr, né? Eu tô indo pegar a bola. Então, com um propósito, Entendi. Um propósito funcional ali para a criança, tá, né? Atrás do jardim. Aí eu tenho que pensar que eu quero pegar a bola que está atrás lá daquela moitinha e como é que eu vou passar a moitinha. É isso. Ou por exemplo, tá no futebol, a bola vai chutar para mim, eu tenho que conseguir. Isso tudo é automático, né? Eu não preciso pensar em tudo que eu vou fazer. Eu tenho que conseguir planejar o meu corpo. Tenho que conseguir planejar meu corpo para executar aquele movimento na velocidade adequada, no ritmo adequado, na pressão adequada. Então, eu tenho um exemplo mais fácil. Então, é a criança que vai num parquinho novo. Então, ela chega no parquinho novo, ela nunca foi naquele parque, mas ela sabe o que tem que fazer ali. Ela sabe como ela pode explorar. Ela sobe num balanço que é diferente, mas ela sabe como ela tem que fazer a força para balançar. Ela sabe escalar, ela sabe no escorregador. Mas porque ela já teve essas vivências antes, ela já conseguiu discriminar, né? Aquilo que a gente falou da discriminação, ela tem uma boa discriminação das sensações, e aí ela consegue usar tudo isso, que já está lá integrado, em uma situação nova. Agora, a criança, então, isso é o que a gente espera. E aí a criança vai aprender tudo dessa forma, na escola, em tudo. Todas as situações novas. Agora, imagine uma criança quando isso não está acontecendo em alguma dessas fases. Então, a gente tem a dispraxia. Então, é aquela criança que tem muita dificuldade de aprender uma coisa nova. Então, é aquela criança que está fazendo uma música, né, no grupo lá das crianças. Bate a palma e põe a mão no joelho e põe não sei o quê.
E aí bateu palma aqui, ela tá batendo palma lá embaixo. Ela tá, então é pra pular, ela abre a perna. Então ela não consegue se organizar, né, para ter uma ação motora apropriada, né? Entendi. Então, mais ou menos isso. E aí, essas crianças com dispraxia, sempre tem aquele discurso, eu não consigo. Então, aquela criança tem muita dificuldade de fazer as coisas. São crianças que se frustram muito, porque ela vai tentar fazer uma coisa, ela não consegue. E aí já tem o adulto que critica, já tem o outro que não tem paciência com ela. Então, imagina, olha o impacto na parte emocional dessa criança. Emocional. Ela vai se sentir insegura. E aí, ou então é uma criança que é muito inflexível. Tem que fazer sempre daquele jeito, porque é o jeito que ela sabe. Então, qualquer mudança, qualquer jeito novo, ela não vai saber se organizar para fazer. Aí ela não quer. Por que você disse que o autista chega na terapia ocupacional por outras coisas e não pela dispraxia? Porque pelo que você está me contando, é muito característico, né? Do autismo. Isso acontece muito. Então, no autismo, a gente tem muita dificuldade de imitação, por exemplo. Entendi. Então isso vai impactar. O autismo também é todo um universo à parte, outro mundo, né? Eu tenho só sobre isso. Tem que falar de algumas alterações que já tem neurológicas que vão também contribuir para isso, né? Enfim, a gente não vou entrar muito nesse mérito, senão eu vou embora. Senão eu vou embora, me empolgo, eu vou começar a falar porque é que tem essa dispraxia. A gente faz uma live só sobre tem alterações no cérebro. No cérebro, assim, né? No processamento, enfim, né? Nem vou entrar, porque. Não, tá. Desculpa. Mas só para dizer que é muito comum. Mas o que eu falei que é mais comum chegar por questões de modulação, porque são mais. Podem ser mais gritantes, assim, né? Então, a criança que vai aparecer lá na alimentação, muito seletiva alimentar, não come nada, não quer nem ver uma coisa mais melequenta, assim. Não pode nem pensar em pôr a mão na tia. Porque tem coisas que são mais fortes demais. Entendi. Qualquer barulho incomoda demais. E aí, às vezes, não é que essa dispraxia não atrapalha muito essas crianças. Só que, às vezes, nem a família e nem outros profissionais conseguem identificar o terapeuta ocupacional de integração sensorial como capacitado para tratar essa questão. Então, é mais por um desconhecimento, não é porque a criança não tem. Entendi. Entendeu? Então, vamos lá. Bom, e aí, vamos lá para os sinais de alerta. Tá. Eu separei uma listinha mais fácil. Então, deu para entender bem como funcionam essas... Eu tô entendendo processos? tudo. A minha folha já precisava de mais folha, mas... Legal. Porque, então, vamos lá. Eu vou ler algumas situações, aí dá para identificar, né? Algumas coisas na criança. E aí, uma coisa só não quer dizer nada. Quer dizer, né? Muito provavelmente não quer dizer nada. Agora, várias dessas coisas, é bom passar por uma avaliação de um TO com uma certificação de integração sensorial. Isso. Então, por exemplo, uma criança que evita se movimentar ou parece cauteloso demais para se mover, uma criança que parece desajeitada, que tem crises como birra todas as vezes que vocês vão ao shopping, ao mercado, ou assim que chega em casa, aquelas super crises, parece nunca ficar tonto, mesmo quando gira muito, morde muitos brinquedos, objetos ou pessoas com frequência, ela precisa de muita dessa informação proprioceptiva, né? Vou fazer um parênteses aí. Então, pode ser por várias questões, né? Mas uma coisa que acontece, essa criança com deficiência tátil, que a gente falou antes, né? Que tá sempre assim, preocupada com quem vai encostar nela, que vai ser muito incômodo. Às vezes ela usa como uma estratégia a propriocepção, né? Para regular e ela conseguir fica ali. Então, quando ela morde um brinquedo, quando ela aperta algo, ela tá dando esse estímulo proprioceptivo, vai atuar como um regulador para ela. Entendi. Então, às vezes, só para dizer que assim, às vezes a gente observa uma coisa, mas pode ser
tem que entender bem o que está acontecendo ali, né? Então, tá tudo muito integrado. É muita coisa. Vou continuar nos exemplos aqui. Então, ela demora a responder quando é chamado, você precisa repetir várias vezes algum pedido para ela. Ela evita andar descalço, pisar na areia, pisar na grama, pedrinhas. Ela nauseia quando sente o cheiro ou experimenta uma comida. Ela se incomoda muito para escovar os dentes, para cortar a unha, para cortar o cabelo. Ela empurra as pessoas quando se aproximam muito dela. Ela chora quando é deitada para trocar fralda, para lavar a cabeça. Tá sempre em movimento, tá escalando, pulando, balançando, parece não ter noção do perigo, né? Então aquela buscadora, né, que a gente falou antes. Ela é rígida em relação às coisas, tem dificuldade de aceitar mudanças na rotina, recusa-se a utilizar determinados tecidos ou peças de roupa porque incomodam muito, parece preferir roupa muito apertada, precisa dessa sensação, gosta de lugares muito apertados, ficar embaixo dos móveis, dentro do armário. Então, isso assim, quando é muito, né? Quando é algo diferente de outras crianças da idade. Então, tem dificuldade de fazer a transição entre atividades, chora muito para ir embora de algum lugar, busca com frequência estímulos vibratórios, com massageador, ou até o barulho da máquina de lavar, né? O barulho não, a vibração da máquina de lavar. Escreve ou faz traçados muito fortes ou muito leves, gosta de cores muito vibrantes e brilhantes, parece desleixado, fica muito tempo deitado no chão, gosta de ficar sentado em W, incomoda-se muito ou se assusta bastante com sons muito altos, tem dificuldade para ficar numa festinha, para se concentrar na sala de aula. Bom, aí deu para identificar muita coisa aí, né? São sinais de alerta, né? De que talvez esse processamento sensorial não esteja sendo realizado adequadamente, essas informações não sendo integradas adequadamente, né? Posso voltar um pouquinho? Desculpa. Posso voltar um pouquinho para falar bem rapidinho o que é a TO e a integração, de onde surgiu isso? Pode contar a história da Iris, mas assim... bem brevemente, porque às vezes muita gente não sabe nem o que é a terapia ocupacional, né? Então às vezes a gente fica falando assim... E aí, assim, a terapia ocupacional, ela vai focar na maior participação e independência nas ocupações das pessoas. Então, na criança, a ocupação é o brincar, é a participação social, é a aprendizagem, né? E a participação nas atividades de autocuidado. Então, quando tudo isso que a gente está falando de integração sensorial, a criança só vai para uma terapia de integração sensorial, não quando acontece aqueles sinais que a gente falou antes, mas que impactem nessas ocupações. Então, eu vou precisar atuar com essa criança... Que impactem no dia a dia dela. Isso, nas atividades que ela precisa ou que ela deseja fazer. Então, é por isso que ela vai precisar ir para terapia, trabalhar essas questões, porque, por exemplo, tem um monte de adultos e crianças que não gostam de meleca, né? De pegar em massinha, de sujeira, mas se ela está conseguindo fazer tudo o que precisa, não vai precisar de terapia. Mas a criança se incomoda tanto que não consegue prestar atenção na aula porque a etiqueta da roupa está incomodando, aí ela já está tendo um prejuízo nas funções dela, né? Por isso que ela vai precisar da TO e vai ajudar muito essa abordagem, né, nesse caso. Então, e aí, só rapidinho, quem criou essa teoria da integração sensorial, identificou esses padrões, foi a terapeuta ocupacional Anna Jean Harris, que é americana, né, lá nos anos 60 começou os estudos, e revolucionou mesmo a prática da TO, né? E desde então segue muitos estudos, pesquisas, e hoje, esse ano, a terapia ocupacional, a terapia de integração sensorial entrou como terapia de prática baseada em evidências para o autismo. Então, reconhecido. O que a gente já sabia que funcionava é provado, sim, em outras palavras. chato, né?
Em outras palavras, é provado cientificamente que funciona. Então é isso. Mas Indo nessa sua linha sobre o que é terapia ocupacional, eu vi nessa coisa de estudar para estar conversando com você. Teve uma frase de alguém que falou que eu estava vendo, eu realmente não vi, que terapia ocupacional não é só uma reabilitação, na verdade é uma habilitação, ajuda a habilitar a criança, o adulto, o que for, para atividades diárias e para a vida diária e para outras e para as funções diárias, né, da vida dela. Então eu gostei da palavra terapia ocupacional habilita, muito, né? Eu gostei muito disso. Então, a gente vai dar um jeito de a pessoa fazer o que ela quer e o que ela precisa. Ou vai desenvolver habilidade, ou vai adaptar o ambiente, mas vai dar um jeito dela fazer e ela vai ter que fazer. E ela vai fazer. O máximo. Essa é a ideia. A TO para mim foi muito interessante ver Estela com terapia ocupacional e o início e meio e fim de atividades. Ela teve umas evoluções muito grandes com várias terapeutas ocupacionais que ela teve na adolescência dela, principalmente, né? Aí eu achei muito incrível o trabalho da terapeuta ocupacional. Realmente uma coisa tem que dizer que são muito poucas no Brasil. Vocês são muito poucas, infelizmente. Não sei se é assim no mundo inteiro, mas são muito poucas TOs e deveria ter mais, porque realmente é muito importante o trabalho que é feito da terapia ocupacional. Sim, né? E é isso de por mais grave que seja a deficiência da criança ou do adulto, né? Dar o máximo de participação possível. Então, se ele conseguir se comunicar o que quer, o que não quer, sim ou não, seja, se ela conseguir realizar com uma adaptação algo, a gente vai fazer. E ela vai conseguir se comunicar daquela maneira, por exemplo. Participar da vida. Então, eu já... Só um parênteses, né? Como a gente falou isso. Por exemplo, já trabalhei em hospital, em UTI. Então, eu lembro bem de um caso de um menino, né? Com lesão medular bem alta, e ele estava na UTI, ali, consciente, a gente deu um jeito, adaptou, fez ordens, fez adaptação, ele conseguia usar o celular, ele conseguia comer, então a gente vai dar um jeito de fazer o que a pessoa precisa. Isso que você falou de reconhecimento, realmente no Brasil, hoje já é um pouco mais conhecido, essa parte de integração sensorial, nesse universo do autismo, principalmente mais conhecido, a parte de terapia da mão também. Mas, por exemplo, na Inglaterra, né? Minha cunhada é TO também, trabalha lá em hospital. Lá precisam muito de TO. O paciente não dá entrada nem dá alta no hospital sem passar pela TO. Porque a TO que vai, quando ele for para casa, que vai propor toda a adaptação na casa para que ele consiga participar na melhor forma possível. O governo vai proporcionar todas as adaptações que ele precisa. Então ninguém tem alta sem passar pela TO. Então aí é ruim aqui. Isso complica. Por isso que é muito difícil a TO, porque o governo não ajuda em nada e acaba que não... Mas a gente dá um jeito. Vocês são incríveis, gente. As adaptações que vocês fazem, eu acho o máximo. Sempre adoro. Vai, continua com o seu pensamento pra gente poder continuar entendendo sobre a integração sensorial, que o papo tá muito bom. Fechando parênteses, vamos voltar pra integração, né? Deixa eu ver, onde é que a gente parou? Você fez a lista. Aqui. Peraí. Tenho minha cola. Tá, então a outra questão que a gente tinha falado, né, quando pensou nas perguntas para cá, você já tinha perguntado como é feito o diagnóstico, né? Isso. Como é que então, Eu assim, chego com a minha filha é chata pra caramba, ela não para quieta, faz birra, ela não se movimenta o tempo inteiro, é muito inquieta. Aí como é que você chega nesse diagnóstico? Que ela precisa de alguma coisa de integração sensorial ou não? Ela só é birrenta e mal educada mesmo? Minha filha não é assim não, tá, gente? É só um exemplo. Ela é um anjo. Anjo não, mas ela é ótima.
Bom, eu sou suspeita que eu acho que nunca, né, quando falo, não, mas criança birrenta, é preguiçosa, não sei o que, eu sempre acho que não é isso não, tá acontecendo alguma coisa aí por trás. É sensorial, é comportamental, né, a forma como ela tá conseguindo, né, se expressar. Mas vamos lá, mas no senso comum são esses os sinais, né, que a gente já falou, então como você falou, mas ela muito birrenta, muito nananá, então são esses sinais. Então fiquei preocupada, é um sinal de alerta aí. Primeira coisa, isso está impactando nas atividades dela? Né? Ela está com dificuldade de desempenhar, ela está com dificuldade de brincar com os colegas, de participar, de prestar atenção na aula, de aprender, de executar os movimentos que ela precisa, né? Então, tá difícil para comer sozinha, para tomar banho, se trocar sozinha? Então, sim. Então, vamos lá para o terapeuta ocupacional avaliar, ou que seja, tá em dúvida, tem alguns desses sinais de alerta. Não custa nada passar numa avaliação. O máximo que vai acontecer é não precisar, né? De TO, e a gente pode dar algumas dicas, algumas orientações para fazer em casa, para fazer ajustes no ambiente, né? Mas então você chega para terapeuta ocupacional. Primeira coisa, avaliar o desempenho ocupacional dessa criança, como estão todas essas ocupações e participação nessas ocupações, né? Se está tendo um desempenho de qualidade. E aí, pensando na integração sensorial, para a gente detectar algum daqueles transtornos que a gente falou antes, então são muito usados alguns questionários com os pais. Então, dois questionários muito utilizados é o perfil sensorial e o outro é o SPM. Então, né, o perfil vai avaliar esses padrões de processamento sensorial no contexto da vida cotidiana da criança, né? Então são questionários que tem várias perguntas do dia a dia, assim, e os pais vão falar, isso acontece sempre, isso acontece frequentemente, isso não acontece, então, as crianças se incomodam muito com ruído, nanana. Isso acontece frequentemente, nunca. Então, isso para várias coisas, para a gente identificar como está esse processamento sensorial, essa participação social da criança. Fora esses questionários, a gente tem uma avaliação que chama CIPT, que é uma avaliação bem completa, bem demorada de aplicar. Não é com todas as crianças que dá para aplicar, mas que ela avalia bastante todos esses distúrbios de integração e os distúrbios da praxis, né, que a gente falou antes, bem focado nisso. Tem algumas observações que a gente chama de observações clínicas estruturadas, que são também alguns testes específicos. Não dá para fazer com toda criança, porque precisa da criança seguir alguns comandos. E nem toda criança consegue seguir esses comandos. Então tem essas observações clínicas estruturadas. Para algumas criancinhas a gente vai conseguir ver, identificar. Tem questão de processamento sensorial, proprioceptivo, e tem a não estruturada. Então é uma observação do terapeuta, com todo o raciocínio clínico do terapeuta e o olhar do terapeuta. Então, por exemplo, quando essa criança entra na sala de integração, a gente já fala sobre a sala. Então a criança entra na sala de integração, essa sala é muito... Exatamente. A sala é muito convidativa, né? A criança chega, olha, o que é esperado é que ela saia querendo experimentar tudo. Até a gente, não é? Eu tenho uma loucura pra ir naquele balanço. Ninguém nunca me deixou ir naquele balanço. Então... o casulo ali. Sentir todas, né, aquelas sensações. A gente quer uma criança explorando. Mas tem criança que não, que entra e senta. Não faz nada. Por quê? Será que ela sabe como fazer? Tem criança que não sabe se entra no balanço pela perna, pela barriga, pela cabeça. É verdade, tem criança que vai se jogar de cabeça, não tem noção. Né? Sim, não tem, né? Então tem uma dispraxia importante, não tem essa percepção corporal, toda a discriminação que a gente falou antes, para conseguir saber como que eu entro num balanço. Então, às vezes, é uma criança que não vai explorar. Ou é aquela criança que vai daquele balanço tão forte que parece que vai bater na teta. Não tem noção do vai que um, vai né? outro, então, fica pulando um no outro, assim, não para. Então, são coisas que o terapeuta está avaliando. São observações que a gente chama de não estruturadas.
Tudo é colocado ali para a gente poder fechar um diagnóstico, né, de um transtorno de processamento sensorial. Tem uma escala também, um teste chama EASY, que está em desenvolvimento e hoje ia ser lançado esse ano. Esse ano a Jean Nurse é o centenário dela, né? Ela estaria fazendo 100 anos e várias coisas foram organizadas faz um tempo para lançamento desse teste que vai revolucionar assim, né, todo esse processo de avaliação, facilitar para os terapeutas, e teria um super evento em Los Angeles. Então tudo cancelado, né, porque esse ano foi cancelado. Mas enfim, esperamos que logo tenha, vai ajudar muito. Oi? Vão lançar de qualquer forma essa Sim, escala? E é um teste importante porque ele ele foi elaborado com informações de vários países do mundo, né? Então tem ele é bem completo, né? Tem esses dados normativos de vários países e vai ser um pouco mais acessível para os terapeutas conseguirem aplicar. Então a gente espera que seja lançado logo. E outra que vai ajudar para esse diagnóstico. E aí, o que o terapeuta também usa para conseguir ajudar nesse diagnóstico são escalas de desenvolvimento, né? Então, a Bayley, que avalia a cognição, motor, linguagem, comportamento adaptativo, o VMI, que avalia as questões visomotoras, o PED, que vê a parte de autocuidado e a participação. Então, é assim que a gente vai fechar o diagnóstico. Entendi. Eu tenho uma pergunta, assim, que tudo que a gente está falando aqui é muito sobre crianças, todos os exemplos a gente deu muito sobre crianças típicas ou não. Bom, dentro do padrão típicas ou autista. Uma criança atípica, um PC, um Down, ele sempre vai ter alguma dificuldade no processamento sensorial? Tá. Bom, uma coisa só para dizer é que quando a Jean Nurse começou toda essa teoria, quando ela identificou tudo isso, ela começou com crianças que não tinham nenhum diagnóstico de base, mas que apresentavam todos esses comportamentos todos que a gente já falou. Então, por isso, né, então existem, né, crianças que não têm um diagnóstico, mas têm um transtorno de processamento sensorial. Sim. É isso que ela tem. Mas esse transtorno de processamento sensorial também pode acontecer em outros diagnósticos. Então, no autismo é muito comum, como eu falei, né? Porque as alterações sensoriais, inclusive, tá no DSM-5, né? No TDAH pode acontecer na crianças com disfunções neuromotoras, com paralisia cerebral, pode acontecer também. Mas não é o mais comum, vamos dizer assim, né? Mas assim, não é comum ter alguma disfunção num PC? Não, digo assim, comparando com uma criança com autismo, por exemplo, não é o mais comum, né? Tanto que no autismo entra ali até nos critérios diagnósticos. Mas assim, quando a gente vai pensar... Então, esse processamento sensorial, né, pode não estar íntegro, independente da condição da criança, né? Mas, por exemplo, quando a gente pensa numa criança com uma disfunção neuromotora, quando a gente pensa numa criança, por exemplo, uma criança com paralisia cerebral, nível 4, nível 5, que vai ter mais essa dificuldade de explorar o ambiente, se deslocando de forma ativa, tudo que a gente deu de exemplo antes, olha o tanto de coisa que aquele bebê tem que fazer, explorar um ambiente e de uma forma ativa, espontânea, repetindo 1000 vezes. A criança pequena, tanto que ela fica correndo, se balançando, girando, quer tentar andar por cima de algo estreito para se equilibrar. Ela testa tanto esses movimentos para depois ela conseguir, lá para os 6 anos que está tudo mais integrado, ela não precisa de tanto movimento assim, e aí ela consegue ficar na aula sentada não sei por quanto tempo. Então, tudo que ela precisou vivenciar. Entendi. E olha quantas experiências que essa criança está sendo privada. Não quer dizer que ela tem um transtorno de processamento sensorial, mas essa falta de experiências vai ter impacto
porque são a base, né? Entendi. Dos aprendizados. Então, por exemplo, como às vezes ela vai tem uma acontecer... dificuldade motora, como ela tem uma dificuldade motora, ela não vai conseguir vivenciar todos esses sistemas sensoriais dela no nível que uma criança típica vivenciaria, e por isso vai ter impacto, não é o oposto, né? Então... O transtorno de processamento sensorial também pode acontecer em crianças que têm paralisia cerebral, mas não é necessariamente. Mas eu tô dizendo assim, uma criança que não tem esse transtorno, né? Pensa na criança mais no nível 4, nível 5, que fica mais fácil de ilustrar, né? Uhum. Então, ela tá perdendo essas oportunidades, né? Que a criança o tempo inteiro tá buscando. Ela não está recebendo todas essas informações para aprender a discriminar, tudo aquilo que a gente falou. Então, imagina na hora da praxis, dela saber como fazer algo, né? Então, mesmo que ela esteja, por exemplo, ela conseguir aprender um conceito abstrato, ela conseguir fazer, mesmo que não seja uma criança tão grave motoramente, né? Mesmo as outras que não vão estar vivenciando tudo isso. Então, imagina para ela ter esse pensamento abstrato, para ela conseguir fazer um planejamento de ações em sequência. Como é difícil. Então, por isso que na TO, muitas vezes nessas crianças, a gente vai trabalhar a sequência das atividades, de começo, meio e fim, né? Então, coisas que às vezes uma criança típica aprendeu de tanto explorar. Você não precisa ensinar depois, né? Então não quer dizer que e agora que ela já era, não. A gente pode proporcionar esses estímulos. Então, por exemplo, terapias intensivas, né? Que tem muito estímulo proprioceptivo, vestibular, claro, uma terapia bem feita. Então, vai ajudar muito, né? E assim, a gente tem que pensar que a via sensorial e a via motora caminham juntas. Então, quando eu dou esses estímulos adequados para a criança, o motor também vai caminhar mais fácil, né? Então, caminha muito junto. Então, uma coisa interfere na outra. Então, mesmo para a reabilitação até de pacientes, de adultos, né, por exemplo, a gente usa muito estratégias sensoriais. Entendi. Não está fazendo integração sensorial. Não é isso. Não é isso. A terapia de integração sensorial de Ayres, que criou, é uma coisa. Na sala de integração, com vários itens, que depois a gente fala. Entendi. Mas trabalhar com estímulos, inputs sensoriais, né? Estímulos sensoriais e abordagem sensorial, você pode usar em outros momentos, para outras situações, né? Por exemplo, né, nessa que a gente falou agora. Você agora botou um input sensorial? Fala. Você já viu coisa fácil você pergunta. Essas salas multissensoriais? Já viu? Tem até um nome alemão. Com cor, que eu não sei o nome. Com aqueles coisas coloridos, né? Não é isso? Que tem mais camas, são muitos estímulos de uma vez, muito intensos. Então tem, né, alguns trabalhos com deficiências mais graves, que a pessoas têm mais respostas, né? Por essas vias sensorial, acaba ajudando nessas outras respostas. Não é integração sensorial, mas trabalhar o sistema sensorial. Entendi. Desculpa, não é que não é integração sensorial, não é terapia de integração sensorial, é usar estratégias sensoriais. É isso. A gente, quando você diferenciando agora, eu tô começando a entender, porque para mim era tudo. Isso era integração sensorial, terapia de integração sensorial, entendeu? Agora que você está falando, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa, aí começou a ficar um pouco mais claro também. Porque muita gente fala... Não, integração sensorial é o... Não, pode falar. Porque muita gente fala assim, trabalha com paralisia cerebral... eu uso terapia eu faço integração sensorial com essa criança. E com todas as explicações que você está me dando e com essa diferenciação que está agora dando um clique, assim, nessas diferenças todas. Principalmente na questão de não necessariamente a criança com PCI tem uma disfunção sensorial. Não é que não pode acontecer, mas não, isso mesmo, não necessariamente. E assim, eu vou querer, separei aqui,
que tem muito essa confusão do que é terapia de integração sensorial, né? Então, a integração sensorial, quando a gente fala integração sensorial, é um processo neurológico que é da pessoa, né? A terapia de integração sensorial existe, a gente chama medida de fidelidade. O que tem que ter vários critérios para dizer isso é uma terapia de integração sensorial. Agora, o que existe também é o uso de recursos sensoriais, de estratégias sensoriais para o tratamento que vários profissionais vão fazer, né? Entendi. Não, achei ótimo, obrigada. Quer que eu já fale, claro, então, o que é a terapia de integração sensorial, então? Eu quero que você fale. Depois então eu vou ler exatamente dessa medida de fidelidade, né? Então existe essa internacionalmente, né? Critérios tem que acontecer para dizer terapia de integração sensorial de ERS. Então, tem que ter o terapeuta certificado, né? Então tem que ter uma sala apropriada, que eu vou dizer o que tem que ter nessa sala. Tem que ser um ambiente muito lúdico e flexível. A criança tem que estar motivada, né? Tem que ser uma experimentação ativa da criança nesse ambiente. É um ambiente que tem que estar em constantes mudanças. Então não é aquela sala que toda semana ou toda sempre igual, dia, né, que a criança chega lá, não pode estar sempre igual. Então um dia tem um balanço pendurado aqui, no outro dia é outra coisa. Então tem que sempre ter novidade. Lembra aquela coisa da praxia? Tem que sempre ter um elemento novo. Senão a criança tem que fazer daquele jeito, ela sabe fazer ali e foi pra casa e não vai saber fazer. Então tá, então vou ler algumas coisas que precisa ter. Então o terapeuta precisa, pensando na parte do terapeuta, né? Precisa garantir a segurança física dessa criança, então tem que ser um ambiente seguro, então é um ambiente que tem muitos colchões e tudo, porque a criança tem que ter a oportunidade de cair, não se movimentar para poder aprender a fazer isso. O terapeuta tem que proporcionar oportunidades de estímulo tátil, vestibular e proprioceptivo. Tem que dar suporte para a modulação sensorial, que a gente falou um pouquinho antes, para manter um estado regulado da criança, de alerta, de atenção, de nível de atividade. O terapeuta a criança vai buscando ativamente. Quem olha, tá aí a criança explorando e brincando, é isso. Mas o terapeuta está o tempo todo atento, analisando o que a criança está fazendo modificações ali nos equipamentos, nos recursos que ele tem, para modular fazer essa modulação sensorial e regular essa criança, né? Nesses itens que eu falei. Então, o terapeuta, muito importante, tem que dar um desafio adequado para a criança. Então, a criança vai estar, quando ela está na terapia de integração sensorial, a gente fala que ela tem que demonstrar respostas adaptativas. Como eu sei que está no caminho certo? Se ela está tendo um desafio e consegue atingir aquele desafio, um desafio na medida certa. E aí quer dizer que estou num caminho certo, né? Isso aí é. Como é que eu sei que não é fácil demais também? Se é fácil demais para a criança, se ela não está precisando fazer nenhuma estratégia a mais, então a gente vai ter que aumentar esse desafio. Ou tá fácil demais, aumenta a complexidade para ver se chega no nível. É uma coisa de estar vendo muito o que a criança está conseguindo fazer ou não, né? É muito da interação do profissional com aquela criança, de conhecer a criança também, para poder saber até onde essa criança consegue ir ou não, e até como é que eu vou modular para aquela criança. De novo, tem que e o céu é limite, né? Tem que ir dando mais desafio. Bom, isso do desafio é muito importante, tá? Não é se a criança entra na sala e fica lá se balançando, isso não é integração sensorial. Ela tem que estar tendo essas respostas adaptativas. Então, o terapeuta tem que desafiar a praxis, o controle motor bilateral, postural, a habilidade de organização do comportamento dessa criança, tem que colaborar na escolha da atividade, não é o terapeuta que determina, olha, agora a gente vai fazer isso. Então junto com a criança, a parte da iniciativa da criança. Então é muito comum a criança chega e fala, do que você quer brincar hoje, né?
E o terapeuta tem que ter todos aqueles objetivos na cabeça dele para ir aplicando. Não é o brincar pelo brincar, é o brincar terapêutico, né? Tipo, eu quero brincar no balanço, tá bom. Aí o terapeuta vai pensar em brincadeira pro balanço para atingir aquele objetivo que eu quero atingir. É isso. Mas com o máximo de informações. O máximo, assim, não é tão simples assim, né? Como se dá terapia é muito complexo, a gente nem vai entrar aqui. Mas só para conseguir deixar mais concreto, vai usar informações sensoriais muito intensas para essa criança. E sempre vai regulando, né? Percebendo fazendo essa modulação, ajustando essa modulação sensorial, né? Então a criança tem que estar regulada e tem que estar tendo resposta adaptativa. Aí quer dizer que está no caminho certo nessa terapia. Então, isso da escolha ativa da criança é muito importante. O terapeuta tem que garantir, isso é legal também, o sucesso das atividades. Então, aquela criança, lembra que está sempre se frustrando? Ela tem que finalizar tem que ser um desafio na medida. Ela tem que fazer. Ela vai conseguir fazer. A criança tem que ser feliz. E isso é muito importante na terapia ocupacional. A criança, eu digo a criança, né, porque eu trabalho mais com esse universo, né? Mas você tem que fazer. Então ela vai conseguir fazer. A gente vai ajustar naquele. Então, você tem que entender exatamente uma boa avaliação, né? Que ponto que aquela criança tá, para você dar um desafio que ela vai conseguir fazer. E aí, depois você vai aumentando, né, o desafio com mais complexidade, né? Então, isso tudo são critérios, não fui eu que inventei. Então, tem que existir para ser terapia de integração sensorial. Então, tem que ter a motivação intrínseca da criança para brincar. E uma boa aliança terapêutica, né? Uma boa relação aí da criança com o terapeuta. E vou listar rapidinho sobre os equipamentos, né? Então, como é que é essa sala? Existe também a medida de fidelidade para dizer como tem que ser esse espaço, esses equipamentos. Então, tem que ter equipamentos suspensos. Então, até falo, tem que ter no mínimo 3 ganchos para pendurar equipamentos suspensos. São os balanços, são plataformas lineares, são trapézio. Aquele cavalo, né? Desses equipamentos suspensos. Tipo cavalo. Então, cada um possibilita um estímulo, né? Então, tem que ter... Então tem que ter equipamento que faça rotação 360 graus, é um dos critérios. Aquele balanço. Tem que ter um espaço tranquilo. Tem que ter um espaço tranquilo na sala, uma cabana, um espaço tranquilo, que às vezes a criança também tem que diminuir esse tanto de estímulo recebido, é importante também, né? Então, principalmente agora nesse tempo que a criança fica muito em casa, ela precisa de estímulo, mas ela também precisa aquietar. Precisa de uma cabaninha. Então tem que ter, por exemplo, equipamentos com molas, com cabo elástico. Eu não vou ler tudo que é muito gigante, mas tem que ter uma cama elástica, tem que ter bolas terapêuticas, tem que ter corda e tiras elásticas, tem que ter skate, tem que ter rampa, tem que ter balanço, tem que ter balanço de pneu. Tem que ser uma sala gigante, então. Idealmente, sim. Tem que ter rede de lycra, tem que ter colchão de espuma para amortecer o impacto. Lembra que da propriocepção? A gente vai precisar de muito. Tem que ter uma variedade de estímulos táteis, vibratórios, massageadores, texturas, tapete, grãos. Tem que ter alvos visuais, balões, dardos, rampa, eu já falei. Tem que ter parede de escalada. Enfim, tem que ter brinquedos para estimular o jogo, a brincadeira, fantasias, bolas, bonecas, equipamentos. Um investimento muito grande, né? Também, né, para o terapeuta ocupacional, porque é muita último coisa. Item, sim. E o último item de materiais para trabalhar atividades de vida diária, né? Dentro desses, o que tem que ter, eu tenho muita dúvida para saber como é que faz esse tratamento de crianças que têm uma disfunção tátil alimentar, que é nervoso de comer. Porque assim, eu até fico brincando, assim, eu sou meio dura com as minhas filhas, né?
não quero isso, então vai comer porque eu tô mandando, entendeu? Não, tenho nojinho. Nojinho não existe aqui em casa. Então eu fico pensando, porque eu sei que é muito real e é muito difícil para criança. Lógico que eu tô brincando, minha filha, né? Mas como é que faz para, por exemplo, tenho nervo, não consigo comer texturas como macarrão. Como é que faz? Você bota na boca da criança? Não. Idealmente, nunca vamos forçar, né? Eu tô falando assim, como terapeuta. Sim, como terapeuta, né? Claro, na realidade da família, com as vivências, o que é permitido dentro de cada família, aí é outra história, né? Então vamos falar, idealmente, terapeuticamente, a gente nunca deve forçar, né? Porque às vezes vai criar uma versão maior ainda. Então, para essa parte alimentar é tão complexo. Então, e tem muita criança, né? A gente tem o termo, quando isso é uma dificuldade, uma disfunção, a seletividade alimentar, né? Aquela criança não é que não gosta só de cebola, é aquela criança que não gosta de nada. Então, ela come arroz e toma leite com achocolatado só. E ovo. Né? Eu até visualizei uma criança que é exatamente isso. Então, a criança que se falar, se você não comer esse prato que está aqui na mesa, você vai ficar sem comer. E ela fica sem comer. Não vai comer. Então, tem crianças que isso é muito forte, né? E as famílias ficam muito perdidas, porque a alimentação é algo essencial, uma criança não pode ficar sem comer. E é algo muito social, né? Então a gente sai para comer, faz refeições juntos, então é muito delicado mesmo essa parte. E aí, nessa parte, pensando na seletividade alimentar, a gente tem abordagens. A gente pode fazer de abordagens sensoriais, abordagem comportamental e abordagem no ambiente, né? Então você pode começar pensando em algumas estratégias lúdicas, já adequação o ambiente para essa criança. Então, por exemplo, como que é o horário de comer? Ela come de frente para a televisão? Ela come junto com a família, com o irmão? Ou onde ela come? Sentada no chão, no sofá, na cama, na mesa? Né? Será que às vezes a gente possibilitando um ambiente mais adequado, sem muitos estímulos, sem TV, junto com a família, pode ser uma outra participação. Essa criança conhece todo o processo daquela comida tá ali? Será que ela já viu a mãe cozinhando? Já preparou um lanche junto com a mãe? Já ajudou a lavar a salada? Né? Isso tudo pode ser importante também. Ela brinca com a comida? Ela pega na comida? A mãe deixa ela brincar com a comida? Ou já fez isso quando era bebê? Já fez isso? Às vezes a mãe que não gosta de sujeira. E aquela criança nunca pode pegar na comida. Isso eu já vi muito falando, para deixar o seu bebê se sujar inteiro mesmo. Porque é importante essa sensação das texturas do alimento. Sim, muito. Hoje tem o BLW, que é bem difundido, né? E é bem esse conceito, né? Da independência para o bebê e exploração, né? E isso é importante, sim. Então, às vezes é aquela criança que desde bebê a mãe sempre até não sei quanto tempo era só papinha, tudo misturado. Ela nem viu, então é abóbora com pepino, com não sei o quê. Com pepino não, como chama? Abobrinha. E a dificuldade de discriminar, né? Os dois parecidos. Então, e aí às vezes ela nem viu como que é aquela abóbora. Qual a textura? Ela só vê aquela coisa misturada. E aí depois ela tem sempre aquilo tudo limpinho, né? Então, às vezes uma criança que não tem nenhuma questão, assim, pode passar batido e ela se desenvolve normalmente. Mas quando tem alguma questão, isso faz diferença, né? Depois pode ter um impacto grande na alimentação. Mas claro que idealmente sempre explorar. Sempre para conhecer todas as propriedades desse alimento. Isso vai ser bom para todo mundo.
Então, isso é uma coisa, né? Mas então, na terapia, por pode... exemplo, vocês brincam com a comida, né? Vocês brincam com outras texturas, é isso? Para ela poder entender Sim, mais texturas? também. Sim, então assim, então a criança não tá comendo nada, eu não vou começar forçando ela a comer, forçando nunca. Então eu vou voltar. Vamos brincar sobre isso? Vamos brincar, fazer uma brincadeira de faz de conta com esse boneco, com não sei o que, vamos dar comida pro boneco. Vamos trabalhar, se tem uma questão tátil importante, vamos trabalhar um pouco esse sistema tátil com outras texturas, com outras coisas, ou se vai para terapia de integração, ou se vai trabalhar com essa abordagem, a gente vai precisar, às vezes, dar outros estímulos para a criança. Essa criança vai precisar de muita propriocepção para conseguir integrar melhor essas informações táteis, por exemplo. Claro, cada criança é uma, tem que avaliar tudo direitinho de cada uma, né? Mas só dando um exemplo de que às vezes a gente vai trabalhar em outro sistema para ter impacto nessa regulação do tátil, né? E tem impactos positivos, assim, bons, assim, para a parte alimentar? Vocês conseguem reverter isso? Eu acho isso tão difícil, muito, gente. muito. Eu acho a parte alimentar complicada. Passa de formiguinha, mas quer dizer, depende, né? Depende de cada criança, mas não é tão simples, mas dá. E aí, às vezes, a gente usa também abordagens comportamentais. Nessa experiência aí nos Estados Unidos, eu vi várias TOs juntando isso. Trabalhava o sensorial na sala de integração sensorial, depois ia pro alimento diretamente e usavam muitas abordagens comportamentais, que eu fui entender depois, estudando, né? Essas abordagens, olha, aquilo lá que eu vi era exatamente isso. Era isso. Então, tem abordagens, por exemplo, que a gente chama de aproximações sucessivas, né? Então, dá um exemplo fácil. Então, tem criança que nem suporta ver aquele feijão no prato. Então, às vezes, você vai... Aí você bota ela longe primeiro, aí depois você... ela vai aceitar lá longe, depois ela vai aceitar do prato do lado, ela vai aceitar um grãozinho de feijão. Você não vai falar, come esse feijão, não. Ela vai aos poucos tendo essa aproximação para aceitar, né? Então, você não precisa comer feijão, só vai deixar no prato. Ou você vai só pôr na boca, você vai só morder e cuspir. Então, existem tudo isso também. Então, várias estratégias, né? Eu acho isso o máximo. Eu tenho aquele programa, não sei se vocês lembram do Chato para Comer que tem aqui no GNT. E aquilo ficou muito na minha cabeça. Tem um programa da GNT que é o Chato para Comer, que são as pessoas que realmente têm muita aversão e eles tentam fazer algumas comidas e tal. É com o Claude. Aí isso ficou muito na minha cabeça também, né? Como é que vai ser esse adulto que não foi tratado quando criança pela aversão alimentar, como é que vai ser ele adulto, né, no dia a dia, na vida. Então você vê vários depoimentos familiares assim, contando, pô, é muito chato isso aí com minha mulher, ela não come nada, não bebe nada, não pode nem ver o prato. Como é que essa interação é importante, né? Tudo gira e como como vai ter impacto na interação social, né? E aí, vai num almoço de negócios. Pois é, e aí? Muito bom, muito bom. Eu queria te fazer uma pergunta pra gente, porque a gente agora de novo tem só 14 minutos de novo. As coisas passam rápido aqui. Eu falo bastante também. É uma dúvida minha mesmo. É assim, a gente fala muito em input sensorial, por exemplo, que eu tô falando muito de PC, que basicamente é a criança que a gente trabalha muito mais aqui na Fisiovital, né? Então o PC tem dificuldade, tem falta de input sensorial e a gente vai gerar input sensorial para poder fazer algumas correções posturais e por exemplo, no sistema... cadê? O sistema vestibular, então ele está brigando contra a gravidade para poder ficar ereto e ele precisa desse input sensorial para ele poder saber onde está o corpo dele. Então tem todas essas falas, assim, e eu queria entender realmente qual é a relação do input sensorial
com o sistema proprioceptivo. Se tem alguma, e com o sistema vestibular, tem alguma coisa a ver e me explicar um pouquinho sobre isso? Eu não sei se ficou claro o que eu estou tentando dizer. Não, Qual é a minha pergunta? Mas... Sim. Sim, né, nesse universo da neuro, a gente fala muito, né, nesse termo, né, de input sensorial, sim. E aí, assim, vamos por conceitos, né? O input sensorial, na verdade, ele vai ser todas as informações e estímulos vindos de qualquer sistema sensorial, qualquer via sensorial, né? Então, pode ser um input proprioceptivo, input vestibular, input tátil. E aí são estímulos que o sistema nervoso está percebendo. Então, pressão, é sabor, é luz, é movimento. Tudo isso é um input sensorial, né? Quando a gente fala um estímulo sensorial, a gente pode dizer que é um input sensorial, uma entrada sensorial, né? Por uma via sensorial específica. E aí, assim, pensando nisso do proprioceptivo, né? Na neuro, a gente usa muito input proprioceptivo. É muita descarga de peso. É muito movimento contra a resistência. É muita contração muscular para pensar na estabilidade daquela articulação. Então, a gente usa muito esse input proprioceptivo. Então, né, talvez por isso que surgiu, né, essa questão. E aí, então, pensando né, a gente tinha falado das vestes, né? Então, né, às vezes na neuro acontece muito, então, desses coletes de compreensão, ou teratosos, ou colete de neoprene, colete de qualquer coisa. Antes, não sei se ainda é assim, né, porque já faz alguns anos, mas a gente, eu e colegas aprendi assim, então a gente falava, um coletinho de neoprene vai estar dando input proprioceptivo. Quando eu fui... E aí, assim, né, pode ser que outros profissionais tenham uma outra visão, uma outra interpretação. Vou falar de acordo com o que eu aprendi como informação. Então, quando a gente fez na certificação de integração sensorial, a gente aprende muito de neurociência, muito da questão neurofisiológica, da coisa, como acontece tudo isso, né, toda essas integrações todas aí. E aí o que a gente compreende? Que uma veste pela veste, ela proporciona sim um input tátil, né? Seja de tátil profundo, de tátil mais superficial, dependendo do tanto de compressão, né? Então ela vai dar um input tátil. Mas quando a gente vai ter o input proprioceptivo, quando tem aproximação de articulações, quando tem contração, quando lembra que aqueles receptores estão no músculo, estão na articulação, está no tendão, não está na pele, que está na pele receptor tátil. Então, esse input proprioceptivo vai vir desse movimento contra a resistência. Então, por exemplo, no teratóx, quando colocam as faixas, né, dependendo de como você coloca a faixa, com que função e tal, você pode estar dando um input, na minha compreensão, um input proprioceptivo, nesse caso, porque vai estar dando o movimento contra a resistência. Tá, entendi. Aí eu vou estar dando esse movimento, que eu vou estar fazendo essas junções musculares, né? Essas organizações musculares, e então eu vou estar trabalhando, que nem você botou aqui, cadê? O tátil, não, para pensar, com músculos, articulações, tendões. Então eu vou estar trabalhando esses músculos, articulações e tendões com as faixas. Já a veste, a roupa, ele dá o tátil, porque o tátil pode ser profundo ou mais superficial, porque a gente está fazendo essa coisa de compressão na pele. Não tô dando... dependendo do tanto de compressão. Porque no entendimento que eu aprendi, tá? Não, tudo bem. Que fez sentido pra mim. Porque a veste pela veste, mesmo quando ela faz a compressão, se não tem um movimento contra a resistência, não tá ativando esses receptores proprioceptivos. Tá ativando. Não é que não tem benefício. Depende. Entendi. Depende da situação, é exatamente isso que vai precisar aquela criança. Então vamos lá, se a gente indicações pensar na parede, coisa, né?
é de novo se a gente pensar na parede. O bebê, ele tá aprendendo, ele empurrou a porta andou. Agora ele vai empurrar a parede, o sistema tátil vai sentir a parede, que é a sensação. Mas o proprioceptivo que vai ver que a parede não sai do lugar, porque ele não vai ter uma volta, né? Vai ter uma... É isso. Na minha cabeça fez sentido. Quando eu expliquei, não fez. Não, tudo bem, mas é bem complexa a coisa toda, e o que é mais difícil é que não funciona. Seria mais fácil se cada um fizesse uma coisa, né? Cada sistema. O problema é que eles trabalham juntos, aí fica mais complicado. Dá para cada um estar separadinho, né? Mas, né, isso de empurrar é muito proprioceptivo, né? Então, às vezes, algumas estratégias. Porque ele tá usando músculos, articulações e escola. Para casa, para escola. Não, então vamos. Brincadeiras de empurrar, de resistência, de puxar, de carrinho de mão. Então, essas coisas dá muita informação proprioceptiva. Pensa sempre, que é mais fácil pensar isso, sempre vai ter movimento contra a resistência. Que é onde entram as faixas. Por isso que eu tô falando que a roupa usa o sistema tátil. As faixas, o sistema proprioceptivo. E os dois juntos, como a gente está querendo organizar esse corpo, né, e botar esse corpo organizado, não entra o vestibular, porque eu começo a entender onde está o meu corpo, minha cabeça e a gravidade, trabalhar contra a gravidade. Viu? Piorei a pergunta. Tudo vai depender do que essa criança está fazendo, né? Porque ela lá com a roupinha sentadinha... o movimento... Então não vai estar trabalhando esse vestibular. Sim. Mas, então se a gente pensar em movimento, em controle de movimento, de controle de velocidade, de tudo isso, a gente está pensando muito no vestibular e com o proprioceptivo junto, né? Então, por exemplo, o sistema vestibular que vai ajudar muito, então, por exemplo, a criança vai atravessar a rua. Falo sempre criança, mas pode ser essa coisa toda, até a terapia de integração sensorial, tem para adulto também. Tem para adulto também, não tem nenhuma experiência e formação nisso, mas existe. Então, quando a gente vai atravessar a rua, comecei a atravessar a rua, tá vindo um carro. Eu tenho que automaticamente saber se vai dar tempo de eu sair correndo e chegar do outro lado, ou se eu vou ter que voltar. Então é muita informação vestibular também aí. Tá, entendi. Não, eu entendi bem. Então, eu não sei se entendeu, mas eu realmente entendi o que você quis dizer em relação às vestes, em relação à diferença entre input sensorial. Input sensorial é o todo. O sistema proprioceptivo por qualquer via sensorial você tem input sensorial. O input sensorial é o todo. O sistema proprioceptivo é um dos inputs sensoriais que eu posso ter. Um dos um input pela via... pela via proprioceptiva. Entendeu? Então, não é isso? Isso. Tá. Isso, pode ter input de outros sistemas também. Assim, tudo isso é bem complexo, né? Então não é como os sistemas trabalham juntos e tem a interferência de várias coisas. Então tem algumas coisas, tô sim, simplificando, né? Mas mas foi bem ótimo. Mais complexo do que isso que eu tô dizendo. Não, mas eu consegui agora entender, e não vai ficar uma frase solta. Porque o Teratogs, por exemplo, gera input sensorial. Por que ele gera input sensorial? Você conseguiu me explicar isso agora. Eu agradeço muito, porque não vai ficar uma fala só por falar, entendeu? Vai ser uma fala baseada em alguma coisa. Então isso foi muito bom. Você sabe que via sensorial ele tá... Fala que o Teratogs é a mão do terapeuta, né? Que vai pra casa. Que vai pra casa, isso. Amiga, a gente tem 6 minutos. Eu queria te agradecer muito. 2 horas de live. 2 horas de live. Foi muito bom. Eu acho que a gente conseguiu, eu consegui tirar todas as minhas dúvidas que eu tinha sobre a terapia, né, de integração sensorial. Eu acho que é uma terapia muito importante, assim. E a fala também sobre
sobre paralisia cerebral, terapia de integração sensorial e todas essas diferenças que eu não tinha a menor ideia. Eu te agradeço muito por ter me contado tudo isso, ter tirado essas 2 horas para conversar comigo. Muito obrigada. E a gente depois faz outro sobre autismo. Já fico nossa, vou amar, vou amar. E eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, fico imensamente feliz de poder, né, falar sobre, né, essas coisas que sou totalmente apaixonada pela profissão e assim, acho que conhecendo a criança, quando a gente consegue conhecer a criança como um todo e exatamente as habilidades dela, a gente vê o quanto de potencial tem essa criança, né? Então, é uma coisa que eu sempre acreditei, desde antes da faculdade, realmente no potencial que as crianças têm. Tanto que meu perfil é Kids Potential, né? Porque é o que eu sempre acreditei. Então, eu era aquela estagiária que eu tentava, não, mas eu quero que essa criança aprenda com isso sozinha. Tinha um caso assim. E a minha supervisora dizia, Camila, você tem que entender que tem crianças que não vão conseguir. E eu insistia. E aí hoje, olhando para trás, eu tava certa. Né? Então eu lembro de um caso, uma menina na CD, que a mãe dela falou, eu era recém-formada, né? E a mãe dela fez essas coisas que vai para auditoria, para ouvidoria. Chegou em mim por acaso, não que alguém me contou. Que eu era. Porque eu dei um jeito daquela criança. Era um monte de adaptação, um monte de coisa, mas aquela criança comia sozinha, devagarzinho, mas comia. E ela falou que que ela já tinha tido muitas terapeutas, mas eu fui a que mais acreditei nela, né, na criança. Então foi uma situação que me marcou muito. Eu acho que essa tem que ser a mensagem principal. Que todas as crianças podem aprender. Às vezes, se ela não está aprendendo, voltando aqui para essa integração sensorial, às vezes se ela não está aprendendo, vamos ver o que acontece com essa criança. Então, a gente pode trabalhar para que ela aprenda, né? Então, a Diners começou tudo isso com crianças com déficit de aprendizagem. A teoria começou com crianças com déficit de aprendizagem. E aí você vai trabalhar todas essas partes que a gente falou aí. Oi? Típicas, só que com déficit. Exato, típicas. A teoria dela começou aí. Então a gente vê, olha, peraí, nunca é assim, não tem o que fazer com essa criança. Então ela desenvolveu toda essa teoria, a gente viu que tem muito o que fazer com essas crianças com déficit de aprendizagem e melhoram. Então acho que é essa a mensagem principal que eu queria deixar. Ai, foi muito bom mesmo. Acho que todo mundo está aqui agradecendo muito você, várias pessoas pela live. Eu que agradeço a todos vocês por estarem aqui com a gente, 2 horas de live. E eu acho que todas foram muito esclarecedoras, realmente foram, e assim, ajudou muita gente, me ajudou muito, vai ajudar muitas outras, porque as lives ficam no IGTV, e a gente marca outra depois sobre autismo, porque eu quero saber muito sobre aba, então tenho muito interesse em saber sobre aba, sobre o que você está estudando sobre autismo, e a gente marca, amiga. Muito obrigada, gente. Sim, eu que agradeço, Ju. A live da semana que vem, eu já quero até começar a avisar, vai ser com a Sônia Manassero, a gente vai estar falando sobre Bobat. Então, quarta-feira, às 8 horas da noite, todos vocês eu aguardo também. Muito obrigada, gente. Uma boa tarde. Obrigada, Camila. Obrigada. A gente vai conversando. Um beijo. Obrigada a todo mundo que está aí ou que vai assistir. Tchau. Tchau. Ih, como é que eu saio? Aqui.